Olha, se você é empreendedor, quer abrir um negócio próprio em 2012, ou já tem um negócio e quer crescer, prosperar, você não pode perder as dicas desse homem. Fala, seus mal diagramados Bez, e a trajetória do Ike Batista é tão impressionante que parece um daqueles filmes onde um milionário chega ao topo do mundo, só que depois a ascensão acaba e ele fica pobre e no meio do caminho ainda vira corno. Mas no caso do Ike, ele ainda tem uma reservinha, né? Ele virou careca, né? É. Ele teve que raspar aquele pouco cabelo que ele tinha. E quem não tinha reparado que ele usava peruca, por favor, né, galera? Se liga, ó. Era muito mal feito. Implante de cabelo, É implante? né? Implante. Então, eu sofria dolorido, viu? Mas ai que loucura, ai que Batista, Helder Maldonado. Ai, que Batista! É meio que o cara que sobe ali no Everest e morre, né? É. Assim que chega no posto. Mas ele não morreu, ele está aí e a gente vai contar o que Ike Batista tem feito depois de ser preso pela segunda vez. Na próxima pode pedir música no Fantástico. Considero um criador de riqueza como um compositor que compõe uma música. As minhas notas, por acaso, são Olha, dinheiro. entre 2008 e 2012, o Ike teve uma vida assim de príncipe, uma coisa assim. O cara era rico, o cara era bonito, tinha mulher assim que aparecia em todo lugar. Ele aparecia tanto na Caras, como na Forbes, como na Contigo, como tudo, cara. Ele chegou a ser o 7º homem mais rico do Brasil, não, do mundo, sem ter um tostão de verdade. Ah, tinha, ele tinha, mas assim, também ele vendeu muito sonho, né? Vendeu muitas coisas E que não tô falando do sonho da padaria. se concretizaram, né? Ele teve 30 bilhões de reais, uma fortuna absurda, uma fortuna que aí eu não tenho nem como imaginar o que isso pode comprar. Porque quando eu olho minha conta e tem 300 reais, eu já fico muito satisfeito. Porque eu falo, bom, pelo menos o fim de semana tá garantido, Tá né? com 300 reais? Tenho. Dá uns 200 que eu preciso Tá, pagar uma depois conta. passa sua conta, tá, Tá bom. cara? Ele, durante um tempo, teve vezes que ele subiu 10 posições durante um ano na lista dos mais ricos do mundo. Ou seja, ele tava numa ascensão muito grande, mas a queda veio feia, né? Mas parece um pouco a história do cantor latino, né? Das celebridades pra tragédia, morre o Tuel. Vai da ascensão pra página policial, uma tragédia no meio, fica corno. É tipo a história do latino, só que com alguém que realmente existiu de verdade pro mundo, né? O latino mal conseguiu ultrapassar as fronteiras das rádios FMs do Brasil, principalmente porque o latino faz uns 20 anos que não faz um sucesso. E a gente falando de tragédia, se morreu o Tu Elvis na história do latino, teve o atropelamento do filho do Ike, o Thor, né? Foi o Thor que atropelou? Foi o Thor, cara, foi o Thor. Teve isso na vida do Ike, né? Depois a gente ficou descobrindo aí quem eram os filhos dele também. Um é DJ, sim. o outro é fisiculturista e atropelador que dá fuga depois em Lamborghini. Então tem todas essas Lamborghini, histórias. É, pelo Lamborghini, menos, né? pelo menos. Atropelamento foi com Lamborghini, né, cara? Imagina, se você morrer atropelado por uma Brasília, que coisa triste. E o piloto, pelo menos, era terracota. Você vai ter essa exclusividade na sua vida. Lamborghini com um cara que é laranja. Então a gente tem aí umas exclusividades na vida do Ike. Mas, cara, inclusive essa Lamborghini, quando o Ike estava no auge, ele guardava na sala de casa e tirava foto com um pastor alemão. Que também, cara, você não tem ideia do que esse pastor alemão é melhor que você. Eu sei o que é, Helder, mas fala porque Não é o fato dele ter nascido na Alemanha, mas ele tinha passaporte. Eric era o nome do pastor. Um pastor tirou uma foto ao lado do seu tutor mostrando o batonzinho. Ele tava com uma ereção nessa foto que foi pra Veja São Paulo. maravilhosa. Você vai olhar aí agora, Veja Rio, não sei qual que era a revista. Era tudo muito superlativo, né? Era brega, tinha peruca, tinha Lamborghini na sala, tinha discurso da meritocracia. Não, se eu posso, todo mundo pode. Ah, ele tem frases, ele É. talhou frases Era muito assim bom, maravilhosas. Ele é mais um exemplo da filiocracia, porque ele vem com esses papinhos, né, de meritocracia e tudo mais. Só que o Ike, ele é filho de ninguém mais, ninguém menos que um dos caras que foi presidente da Vale do Rio Doce
quando a Vale era estatal ainda, que é o Eliezer Batista. Eu achei que ela era filho da Narcisa, cara. Não. Fizeram uma entrevista esses dias com o Ike na BBC e falaram, bem Ike, mas você fala de meritocracia, só que teu pai foi presidente da Vale, como é que você pode falar isso? Não, meu pai na época ganhava só o suficiente pra alimentar 7 filhos. Pô, vocês comiam pra caralho, hein? Não, tá pior do que aquele reality que tem no Chelsea, no I, da família que tem 8 filhos, precisou de ajuda, né? Sim. O pai do Ike aí podia já ter sido um cara empreendedor aí no ramo televisivo. Com Poderia, a família também, mas não foi, mas pelo menos eles foram empreendedores de outras formas, né? O Ike, ele nasceu predestinado, porque ele falou também, já que a mãe dele dizia que ele ia ter muito sucesso na vida, por isso o apelido dele em casa era Bumbumzinho de Ouro. Que maravilhoso. Bundinha de ouro, O que cara. que tem a ver bundinha de ouro? É por causa que ele tinha o tino, né, pra ser um cara rico. Nasceu pra cima. Nasceu pra cima. Entendi. Aí o Ike com 23 anos já era um cara que fazia garimpo, tinha minas de ouro, o que o nosso atual presidente também fez bastante. Ele até pegava um pessoal que trabalhava com ele no exército pra ir faiscar na Bahia, mas como a trajetória do Bolsonaro é feita de fracasso, ele não conseguiu ser como o Ike, né? Talvez se ele tivesse procurado o nióbio já na época, Helder, o Bolsonaro podia se dar melhor, mas também não ia achar, né? Não, mas o Ike não procurou nióbio e grafeno naquele período, porém ganhou muita grana achando ouro. Em um ano ele já acumulava 6 milhões de reais. Uau! Muito fácil, né? Eu também queria ter essa facilidade para descobrir mina de ouro, né? Tive muita sorte porque em um ano e meio eu cheguei a comprar 60 milhões de dólares em ouro e fiquei com a margem líquida de 6 milhões de dólares. Sem ninguém me avisar, porque ele descobriu sozinho, o faro dele. E o melhor do Ike, a história do Ike é de vender sonhos que nunca se concretizaram. Mas sonho geralmente é assim, É né? um absurdo, assim. Sonho né? é a melhor forma de se frustrar. Ele foi ganhando e falou, não, vai abrir. Aí quando dava aquele turning point, falou, cadê o nosso dividendo? Cadê a nossa grana? Veja bem, a empresa ainda não abriu. Eram empresas de PowerPoint, cara. Muitas que não das empresas, saíram sim. do PowerPoint, nenhuma. Teve uma no Canadá, logo no começo, que ele foi abrir, que ele faliu. Que também é uma história clássica, né, da meritocracia brasileira, né? O filho que tem a grana pode falir, né? Já nós se falir. É uma típica história brasileira, né? Uma típica história brasileira onde o cara rico acaba fazendo com que outras pessoas acreditem na história dele e no fim das contas não tem nada concreto ali. Mas como ele é rico, isso não é crime, isso é erro. Sim, entendeu? é Se você for pobre, aí é crime. Se você for pobre e negro, talvez piore um pouco as coisas pra você. Agora quando você é rico, branco, filho de uma alemã com um presidente da Vale do Rio Doce, você cometeu um erro. Mas um erro que custou 2 idas pra cana, né, pra cadeia. Ele foi lá pra Bangu 9, onde ele disse que aprendeu que das drogas não está nos morros, e sim na Zona Sul, porque quem consome tá na Zona Sul, e que ele pretende fazer algo pra mudar isso. Que bom, né, Ike? Ike que foi descobrir isso depois de 60 anos, né? Mas tem um presidente aí que não descobriu Não ainda. descobriu Ou ainda. Descobriu, mas não quer falar, né? É verdade, Eu cara. gostaria muito mais do Ike, presidente do Brasil, vendendo sonhos. Os Pelo menos sonhos, a peruca é melhor, porque o Bolsonaro usa também peruca, cara. Porque não é possível que todos os filhos tenham a genética da calvície e ele não. O Ike em 89 começou a aparecer. Em 89, ele se separou de uma mulher que era tipo uma quatrocentona do Rio, porque ele quis ficar com a Luma que não era ninguém na Rede Globo. Capa da Playboy. Mas era uma atriz bem série B da Globo, Mas cara. era assim, a mulher que todo brasileiro, eu, por exemplo, tinha a Luma de Oliveira como uma das mulheres mais lindas do Brasil. Ah, não, tudo porque bem. tinha esse recorte da Playboy, que É, era muito famoso. O Ike deve ter pensado exatamente nisso também, porque ele trocou a Patrícia Leal. Pra quem não sabe, a Patrícia Leal é uma das famílias mais tradicionais do Rio. E depois, 4 meses depois, ele tava casado e a Luma já tava grávida do Com a Thor. coleira. Não, ainda não. Ia demorar um pouco pra esse episódio da coleira. Primeiro, eles procriaram, tiveram o Thor e o Odin, que aí você vê a autoestima do cara colocando o nome dos filhos, nome de deuses, né, de mitologias. E os filhos que, infelizmente, pra ele, não herdaram nem a beleza da mãe e nem a realeza da mãe quando desfilava no Carnaval Carioca, porque tô pra ver uns caras mais mal diagramados que esses dois, né? Não, e o Ike nos anos 90, ele era, o pessoal se referia até ele como marido da Luma de Oliveira. Até o ano 2000 era conhecido como o marido da Luma de Oliveira. Ike que depois a Dilma Rousseff falou, é o brasileiro que a gente quer aqui pro nosso país, é
ela teceu elogios assim maravilhosos, falando que era o grande orgulho brasileiro. Ai, que Batista! Ai, que loucura, hein, Dilma? Falou pouco, mas falou bosta, né? O Ike é o nosso padrão, a nossa expectativa e, sobretudo, o orgulho do Brasil quando se trata de um empresário do setor privado. Mas a história dele com a Luma foi, assim, cheia de episódios, no mínimo, engraçados, ou inusitados, ou maravilhosos. E o mais emblemático foi aquele desfile da Escola de Samba Tradição, em 1997, onde ela aparece, cara, com uma coleira com o nome do marido, o que, cara, é de uma baixa autoestima feminina absurda, né? Ou é uma tentativa dele, assim, de fazer um relacionamento abusivo, né? Se você não vestir essa coleira, eu não sei o que eu vou fazer, porque... Eu não sei, porque depois, cara, né, ela posou pra Playboy com uma roupa íntima que tinha, tipo, as iniciais do Ike. Mas, assim, se foi abusivo, se foi em comum acordo, a verdade é que esse casamento acabou com o Ike, um dos caras mais ricos do Brasil já naquela época, sendo trocado por um cabo do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, José Albucacis, lembra dele? Albucacis, gato! Gato, né? Muito mais que o Daciolo. Menos, não. Igual o Daciolo no Corpo de Bombeiros não tem. Aliás, Daciolo... Albucacis é o queremos segundo convidar, mais gato. Albucacis era muito bonito mesmo, tanto que fizeram... Tem fotos dos dois juntos assim que você fica, quem é mais bonito ali? E tinha que casalzão da porra. Tinha até ensaio do Albucacis de ai, morri de sunga vermelha. Que delícia. E aí, no fim das contas, você imagina, né? Como não é pra cabeça do cara ser trocado por alguém que ganhava na época, sei lá, R$1.000. E ele tentou, no livro da Malu Gaspar, a biografia, ele fala: não, eu ia pra mídia pra detonar minha mulher. Aí diz ele, pensei 2 vezes, falei, não, ela é mãe dos meus filhos. O advogado pensou, né? Eu vou manter aqui o decoro, não vou falar Porque nada. foram 20 milhões que esse casamento, que fim, né, do casamento, ele teve que pagar pra Luma, E né? mais uma casa no Jardim Botânico que é vizinha à casa dele. Ou seja, ela saiu bem, né, cara? Certo ela. Saiu bem duplamente, porque Sim, o Albucacis é um homem muito mais bonito que o Ike, E o né? Ike deve ser insuportável, um ego. Fora que a gente tem que reforçar sempre, usa peruca. É. Mas aí nos anos 2000 ele já, né, se tinha separado da Luma, ele já tava em outras, mas também o Ike, depois desse episódio, caiu pra cima, né? Porque ele foi ficando cada vez mais rico. Sim, a política brasileira, assim, abraçou, o né? Ike, Lula, Dilma, Sérgio Cabral que acabou, no fim das contas, sendo o cara que levou o Ike pra cadeia, né? Porque existe aí o recebimento de 16 milhões de reais de propina. Acho que até mais, viu, Helder, que eu tava ouvindo Acho que bate por 50 milhões. Pode ter sido. O Sérgio Cabral, 50 milhões, 200, 300, pra ele... É porque ele não tem limite, não né? Tem, cara. O limite dele é colecionar ouro e mala de dinheiro em casa, né? Ele falou, quero ser o Bill Gates, quero ser o Steve Jobs, mas roubando. Sim. Roubando, eu quero ter esse dinheiro. Sérgio todo, Cabral, eu acho que é o cara mais cleptomaníaco da política nacional, sim, né, velho? Sem limites. Assim, Ele devia ser tipo o tio Patinhas, que depois, né, mergulhava no Ele e dinheiro. a mulher dele, que também era uma pessoa que gostava bastante de dinheiro. E aí começou, né? Toda capa de revista tinha o Ike. Isto é, Época, Veja, Carta Capital, Contigo, Cruzoé. Caras, não MTV... Sim. Playboy, não, aí foi a Luma. Mas todas as revistas colocavam o Ike como o sonho possível. Ike, o empreendedor que o Brasil precisa. Ike, se mire nesse exemplo e nasça de um pai que foi presidente da Vale do Rio Doce. E aí ele começou também a gostar da fama, porque ele era um pouco discreto na época da Luma, um pouquinho antes. Ele era até meio discreto. Depois ele começou a gostar, cara, dos holofotes. Tem até uma entrevista dele quando ele virou o homem mais rico do Brasil, um dos maiores do mundo, que ele fala, em 2015 ou 2016, eu pretendo estar no topo da lista da Forbes. Era, tipo, muita autoestima, cara. Ike já é o 8º homem mais rico do mundo, segundo a prestigiada revista americana Forbes, e já estabeleceu prazo para ser o primeiro. 2015, 2016. Tão rápido? Você acha rápido? Foi muito tempo. Era muito, assim. E até hoje ele fala assim, eu trouxe 50 bilhões pro Brasil, e você fez o quê?
E eu sou acusado disso e daquilo. Eu sou um bem pro Brasil, eu sou um dos homens mais importantes desse país. Ele se acha ainda. Tanto que no Twitter, quem lê o Twitter dele é maravilhoso, né? Agora, será que ele vai twittar lá da cadeia? Ele foi solto já, né? Ele já foi solto, já teve, mas ele twitta em caixa alta, porque ele disse que, não, meu pai não conseguia ler, então eu aprendi a twittar em letra maiúscula. Tá bom. Pelo menos ele é carismático no Twitter. Perguntam pra ele, né? Ah, o que você acha de hentai? Um abraço pros fãs de hentai. A pessoa, não, mas hentai é pornô japonês. Ele, ai, credo, isso não é mais tabu, não tem problema. Tá desconstruído. Uma coisa que a gente tem que dizer é que carisma esse cara tem pra cacete. Tem bilhões, assim, de carisma. É um cara que consegue vender qualquer coisa pra qualquer pessoa e atrair gente do mundo inteiro pra investir nas coisas que não existem. Ele era um cara que conseguia vender a si próprio também, o que é Muito difícil, bem. porque às vezes você vende as ações da sua empresa, você vende o nome da sua empresa, mas ele vendia a cara dele. Então ele era um pré-coach, né, naquela época. Identificar ineficiências, falta de qualidade de produto, né, e fazer algo melhor. E melhor de tudo, fazer algo melhor, mais barato. Você conseguir combinar essas duas coisas, você vai ganhar muito dinheiro. Depois de uns anos, ele acabou sendo o homem mais rico do mundo na cadeia. Sim, e foi perdendo muito dinheiro. E hoje as pessoas não sabem do que ele vive, Helder. Ah, mas teve aí recentemente, acho que até para desviar um pouco do foco da Vaza Jato, o Marcelo Bretas mandou prender o Ike de novo, que o Marcelo Bretas é daquela turminha do Dallagnol e do Moro. E segundo ele, Deve tá puto com o Dallagnol. Segundo ele, o Ike tá investindo em criptomoedas, mas usando o nome da esposa como Laranja. Foi preso por isso. Foi preso por isso. Mas o Ike sempre se reinventa, né? Pelo menos você pode dizer o seguinte, o Ike nunca vai ficar pobre. Diferente da gente, ele tem o tino pra que nem que seja fazendo umas falcatruas, ele consegue se virar, cara. A gente vai trazer o Ike Batista aqui pra nos ensinar a vender sonhos possíveis, hein? Quem sabe a gente não transforma o Ike? Ele vira uma pessoa melhor, com o nosso convívio. Ike, se quiser investir... Mas é que o Ike não tem grana, agora tá tudo preso. Sei, cara, né? é que recentemente a vida do Ike mudou. Então ele participou, até fez uns leilões pra vender as coisas que ele tinha. Ele vendeu um jatinho Legacy por 14 milhões, vendeu lancha, até aquela Lamborghini, a Lamborghini clássica da família dele, teve que ir embora. Ele então teve que se desfazer de alguns brinquedinhos. Mas são brinquedinhos que não colocam ninguém numa situação ruim. Imagina você ter uma Lamborghini pra sanar suas dívidas. Eu não vou vender um Legacy pra sanar minhas dívidas. Você tem não, mas você tem esse baixo tosco aqui que não vale 800 reais, mano. É o que eu tenho, né? Então, velho, que dívida você sana com isso? Nem o aluguel, mano. O que a gente tem que aprender com o Ike é que em julho agora, acho que ele deu uma palestra, ele foi assim, o cara convidado ali e todo mundo aplaudiu ele de pé e ele abriu essa palestra com um vídeo do Game of Thrones. Você que era do Glenn Green. Do Game of Thrones, com um dragão assim, destruindo tudo. A e a estética frase, é maravilhosa, né? I'll be back. E aí ele vai. aparece no palco. Realmente ele retornou pra cadeia mesmo, né? Não sei, mas ele tava com uns planos, né? Não, porque agora eu sou consultor de unicórnios. Daí o cara... O que é unicórnio? Unicórnio é aquela possibilidade única que você tem pra investir. E eu tenho faro pra encontrar isso daí. Bom, empresa de 1 bilhão não é uma coisa muito simples, mas ele disse que encontra várias pro pessoal, né, cara? Calma aí, Ike. E deve ser difícil pra ele, né? Ele deve estar naquela situação assim, pô, antes eu andava de jatinho, agora tem que andar de avião de carreira. Deve estar num lance meio mulher do Didi, assim, tendo que dividir o avião com o pobre. Imagina, cara, ele tendo que dividir o avião... Não consigo imaginar. Ter que dividir o avião com um MC de funkeiro do lado dele, ele deve ficar muito puto. Helder Maldonado. Com um pagodeiro, com um sertanejo. Ruim. Aí chega teus brother do metal também, ele deve achar muito ruim. Mas apesar disso, Ike é um cara que ele tem, né? Ele tem essa empáfia de falar, não vai acabar aqui pra mim. E ele já disse que tem planos para o futuro. Sim. E ele vai ser um concorrente do Bolsonaro, porque olha só o que ele disse que vai fazer. Estou voltando à área de mineração com ouro, fertilizantes e outros. E também na área de nanotecnologia, na área química e na área de materiais, onde está o grafeno e a hidroxiapar. Sei lá, velho. Eu poderia dizer, não sei, hein? Será que ele é um pouco megalomaníaco? Não sei, mas se ele tá falando que vai descobrir grafeno, o Bolsonaro tem que tomar cuidado, porque o Bolsonaro é o grande garoto propaganda disso aqui no Brasil. Entre o Bolsonaro e qualquer outro, a gente fica do lado do qualquer outro, né? No caso eu fico do lado do Ike, cara. Também. Você tomaria uma cerveja com o Claro Ike? que sim. Naquela sala com uma Lamborghini atrás e um cachorro mostrando o batonzinho? Deve ser uma pessoa agradabilíssima pra conseguir tirar tantos bilhões de dólares de tantos investidores. Sedutor ele é, carisma ele tem. Sedutor, essa é a palavra. É a palavra, Ike sedutor. ou sedutor. Não é, cara?
É tipo Alf o sedutor, mas é Ai, Ike o sedutor, cara. Maravilhoso. Se você também é sedutor como ou não é, se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações, comenta, dá seu like e nos ajude um pouco a tentar ser um pouco Ike Batista. Vou tentar te seduzir. Nos apoie. Ike por favor. Baixista. Por favor, nos apoie. Com R$5, o preço de um café, você vai conseguir comprar ações da Galãs Feios. É verdade. E a gente vai montar com esse dinheiro do Apoia-se algo assim que vai ser revolucionário. Eu não vou dizer o que é agora. É verdade. Se você acha que as dicas da Empíricos, do Érico Rocha vão fazer você ficar milionário, não caia nessa, porque quem tem o segredo é o Ike. O Ike já tinha milhões antes dos 30 anos. E você aí, sem ter o pai certo, não sabe nem onde pode encontrar ouro pra explorar, tá vendo? Se você não tem o poder de se reinventar como o Ike, mas pelo menos ainda tem cabelo, só vamos dizer uma coisa pra você. Não passarão.